Bom, então, para corroer, eu preciso destruir a camada de proteção, a camada passivadora, e preciso fornecer oxigênio e água no concreto, porque o concreto seco não conduz eletricidade. E o processo de corrosão é um processo eletrolítico. Os elétrons precisam circular. Se o concreto estiver muito seco, ele é isolante. Se ele estiver úmido, ele conduz eletricidade. Tá? Então, eu preciso, além disso, eu preciso de água para formar o hidróxido, né? Porque senão eu estou formando um óxido. Ok? Então, essas são as duas situações onde a corrosão pode acontecer. Ela não vai acontecer se o concreto estiver muito seco, porque ele não é condutor, e ela não vai acontecer se não tiver oxigênio. Não vai acontecer. Vamos entender um pouco a carbonatação. A carbonatação é um processo, eu diria, inevitável. Eu posso controlar a cinética, mas eu não posso evitar que ela aconteça. Então, não temos nenhuma dúvida que todo o concreto que tem no mundo vai carbonatar. O problema é quando e quais são as consequências. Então, o CO2 da atmosfera penetra nos poros. Se o meu concreto for mais poroso, penetra mais facilmente. Se ele for menos poroso, mais difícil. Como eu controlo a porosidade? Fala mais alto. Granulometria? Não. Porosidade do concreto, como eu controlo? A quantidade de água só? Eu tenho que controlar a porosidade da pasta. Mas eu quero uma variável. Digamos que vocês estão interessados em fazer um concreto de baixa porosidade. Como é que vocês podem chegar para o engenheiro e falar, me produz aí um concreto de baixa porosidade? Tá? Ou vocês podiam dar uma explicação assim, muito mais simples, que mesmo que se ele não soubesse nada, ele entregaria um concreto de baixa porosidade. Como é que eu posso baixar a porosidade do... Na verdade, a porosidade é da pasta, né? Do concreto. Como eu posso baixar? Aumenta o cimento? É. Mas eu quero dar uma especificação? Não. Quero uma especificação técnica. Alguma coisa que eu sei que necessariamente o concreto tem baixa porosidade. Concreto de baixa resistência tem baixa porosidade? Então, se você especificar alta resistência, você está especificando baixa porosidade. E o outro lado não precisa nem saber. Esta é uma beleza. Tá? A resistência é um proxy da porosidade. Eu não preciso estar medindo muito a porosidade. Se eu medir a resistência do concreto, tem uma boa ideia da porosidade, não tem? Tá. Bom, então o concreto vai andar pelos poros. Dentro do concreto, o CO2 vai... Dentro do concreto, os poros estão revestidos por camada d'água, assim como a nossa pele está revestida por camada d'água. Num dia mais úmido, é mais espessa a camada d'água e a gente sente ela pegajosa. Num dia mais seco, a camada d'água fica muito fininha. Tá? Então formam camadas d'água. O CO2 entra, dissolve nessa camada d'água, forma um ácido. O ácido dissolve o cimento hidratado, ou as partes mais solúveis do cimento hidratado. A mais solúvel dela é a portlandita, o hidróxido de cálcio. A portlandita dissolve, entra na água, eu tenho CO2 e cálcio dentro da água. Forma carbonato de cálcio. Por quê? Porque o nível de energia do carbonato de cálcio é muito baixo. Na natureza, o cimento veio o cálcio veio do carbonato de cálcio. A tendência é ele voltar para o carbonato de cálcio. Então, dentro do concreto, precisa ter um pouco de água para que se forme o ácido carbônico. O hidróxido de cálcio liberado pela hidratação do cimento vai reagir com o ácido carbônico, formando carbonato de cálcio e liberando água. Então, essa é a reação. Quando isso acontece, eu estou acidificando o concreto. Isso aqui é um ácido. Eu estou acidificando o concreto. E o pH sai
de 12,4, 13, para abaixo de 9,4. Aqui, a corrosão, se não tiver cloretos e não tiver um cabo de alta tensão ligado ao meu concreto, não vai acontecer. Ele está passivo. Depois da carbonatação, o pH do concreto caiu. Na verdade, o pH da água presente nos poros do concreto cai e o aço perde a proteção eletroquímica. Do lado de cá, a corrosão é possível. Ela vai acontecer? Vai. Mas a velocidade vai ser determinada pela condutividade elétrica do concreto. Se o concreto estiver permanentemente seco, dentro de um edifício aqui em São Paulo, ele pode estar completamente carbonatado, mas a corrosão vai ser tão lenta, mas tão lenta, que não vai nos causar nenhum problema. No horizonte de vida útil com que nós projetamos os edifícios. Sei lá, 150 anos, 200 anos. Se esse concreto carbonatado estiver na fachada do prédio, sujeito a ciclos de molhagem e secagem, a corrosão vai acontecer. Quando molha, eu aumento a condutividade elétrica do concreto. Quando seca, o oxigênio entra nos poros e a corrosão vai acontecer. Então, carbonatou, a corrosão vai acontecer nos lugares mais úmidos, que tenham oxigênio. Coloquei o concreto debaixo d'água. Corrói? Carbonatei o concreto e botei debaixo d'água. Vai corroer? Sim ou não? Por quê? Falta oxigênio. Tá? Então, oi? Tem um pouco. Vai sempre ocorrer alguma corrosão. Veja, nada é eterno. Uma barra de aço, se deixar num tempo infinito, pega lá mínimo de Gibbs, vai te dizer que ela vai virar um hidróxido. Um cálcio presente no concreto vai virar um carbonato. Tá? Isso no tempo infinito. O problema da engenharia nunca é um problema de termodinâmica, é um problema de cinética. Então, submersa, a madeira, ela também apodrece, mas leva mais de 5, 10 mil anos. O concreto armado, carbonatado, debaixo do mar, tem oxigênio? Tem um pouquinho. Como tem pouquinho oxigênio, a velocidade de corrosão vai ser? No ambiente, quanto oxigênio temos no nosso ar aqui? Mais ou menos. Mais de 20%. É um monte. Na água do mar eu posso ter ppm. Né? É pouco. Então, a velocidade de corrosão depende da disponibilidade do reagente. Então, eu não estou falando que ela não vai acontecer, eu estou dizendo que ela não é um problema relevante para a engenharia, porque nós estamos falando de eras geológicas. E o nosso problema não é construção, né, para milênios. Talvez até devesse ser, mas não é ainda. Como é que a gente mede a profundidade de carbonatação? Usando um indicador de pH. A gente usa fenolftaleína, uma solução de fenolftaleína com álcool. Você quebra o concreto e imediatamente, antes que o CO2 da atmosfera venha reagir ali na atmosfera, você joga esse indicador de pH. E ele é um indicador que, aonde está pink, o concreto ainda não reagiu com o CO2 da atmosfera. Aonde está cor de concreto, já reagiu. Então, aqui é a superfície do meu concreto, aqui está a minha barra. Quebrei, né? O CO2 está penetrando daqui para dentro, porque ele está do lado de fora. Lembra que no momento zero, não tem CO2 dentro do concreto, porque todos os poros estão ocupados com água. Não é? No início eu moldei o concreto cheio d'água. Ok, tem 2% de ar dentro do concreto, 1,5%. Depois que o concreto, o CO2 começa a penetrar.
E ele vai penetrando e reagindo e a fronteira de reação vai entrando. Nesse momento, está aqui. Não é muito uma linha reta, né? Aqui eu tenho uma brita, talvez aqui eu tivesse um pequeno defeito, andou um pouco mais. Mas eu consigo medir a profundidade de carbonatação. E, na média, um gráfico carbonatação versus tempo tem uma carinha dessas aí. Mantidas as condições ambientais constantes, o que não é uma coisa, é fácil de falar, difícil de ter, a profundidade de carbonatação varia linearmente com a raiz quadrada do tempo. A equação dá uma carinha como essa aqui. Dá para modelar isso por um modelo de difusão, se vocês quiserem. É um modelo quadrático. Simples, né? De sorte que, se em qualquer momento da vida útil do edifício, ou da ponte, ou do viaduto, eu for medir a profundidade de carbonatação, como isso aqui é uma função linear simples, com uma medida de P e T, eu tiro a constante. Sabendo a constante e assumindo que a concentração de CO2 na atmosfera não vai variar, o regime de chuva não vai variar muito, eu posso prever a profundidade daqui a 100 anos. Não posso? Tá. Então, é um método simples, aproximado, mas funciona. Dá para medir. O que acontece de interessante com a carbonatação? Essa aqui é aquela função desempenho versus tempo. Enquanto a carbonatação não atingiu, a minha armadura está num ponto aqui, enquanto a carbonatação não atingiu a armadura, a reação química da carbonatação está avançando, penetrando dentro do cobrimento da armadura do concreto. 1 milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. Chegou, 30 milímetros é um cobrimento de armadura usual para a área externa. Chegou na minha armadura. Enquanto ela não chegou na armadura, o concreto está reagindo quimicamente com o CO2? Está. O desempenho está sendo afetado? Não, porque a minha armadura continua intacta. O concreto ganha resistência mecânica com a carbonatação. Ele diminui a porosidade. Veja, sai água e entra CO2. A água, qual é o peso atômico da água? 18. Entra 44, que é o CO2, gramas por mol. Então, o concreto ganha massa, diminui a porosidade e ganha resistência. E o aço está intacto. Então, o desempenho estrutural durante esse período é mais ou menos constante. No momento que a reação chegou na superfície da barra, a barra pode começar a corroer. Se estiver seco, a velocidade de corrosão vai dar uma vida útil de milhões de anos. Mas se tiver num ambiente com bastante oxigênio, umidade elevada e o concreto for bastante poroso, etc., a velocidade de degradação da armadura pode ser muito alta. E a velocidade com que a peça perde capacidade de atender a função para a qual ela foi projetada é grande. For uma viga, a viga começa a perder capacidade de suportar carga, porque está pendurada na armadura. Ok? Então, a curva degradação versus tempo, ela tem uma parte constante, onde praticamente nada de relevante acontece, e chega um momento que a corrosão começa a andar. Com a velocidade dada pelas condições de disponibilidade de oxigênio e umidade do sistema. Ok? Só para pegar valores típicos, né? Profundidade de carbonatação é K raiz do tempo. Valores típicos de K. Varia composição, teor do cimento, tempo que fica
molhado, o tempo que fica seco, né? O ciclo de molhagem e secagem. Quantidade de cimento por metro cúbico de concreto e por aí afora. Aqui tem 2 estudos. Pontes da Flórida. O K mediano, 1,4 milímetro por ano. Mas variou de 0 a 14. E aí começam a aparecer coisas interessantes. Concretos feitos com cimentos com um monte de cinza volante, fly ash, cinza volante, cimento CP4, né, carbonataram muito mais rapidamente, porque eles têm menos hidróxido de cálcio por causa da reação pozolânica. Lembra que a sílica da cinza volante vai reagir com hidróxido de cálcio. Então o meu concreto ele tem menos hidróxido de cálcio, a fronteira de carbonatação aumenta mais rapidamente. Tá? Bom, em Portugal estudaram um monte de edifícios feitos com concretos de 40 megapascal e a velocidade de carbonatação aqui, concreto externo, mas protegido da chuva. Tipo assim, debaixo de uma sacada que não caiu. Protegidinho, 3,6 milímetros por ano, entre 3,1 e 4,7. Tá? Então, são constantes. Nós temos poucos dados, precisava fazer um estudo mais sistemático no Brasil. É difícil fazer esse estudo, o que acontece? Normalmente o concreto está, no Brasil, revestido com argamassa e pintado. Algumas vezes tem uma cerâmica na fachada. A única exceção são as pontes, viadutos. Nós temos pouca obra com concreto aparente. Claro, o campus aqui é um caso um pouco atípico, que quase todos os prédios têm concreto, tirando o prédio da diretoria, que é tijolinhos, né? Tem concreto aparente. Mas fora do campus, assim, tem a parcela de prédio com concreto aparente é pequena e as obras públicas, enfim, se você chegar a começar a quebrar uma ponte, precisa de uma autorização. A gente estuda pouco isso no Brasil. Mas um valor aí, vamos dizer, 4 milímetros por ano de cá, daria para fazer. O professor Paulo Helene, que foi professor aqui da escola há muito tempo, ele fez um estudo, né, e esse rapaz aqui fez uma equação para uma concentração de 0,1% de CO2 na atmosfera, que seria 1000 ppm, que é uma concentração indoors, de garagem. Se vocês olharem em shopping center com calma, quase todos os shopping centers com 5, 6 anos já tem corrosão em pé de pilar de garagem. Pé de pilar de garagem é o lugar que dá a corrosão primeiro, porque na garagem eu tenho muito CO2 e no pé do pilar eu sempre tenho a água que sobe pelos poros capilares. Então ele ali é úmido e tem CO2 e tem oxigênio. Não dá corrosão na estaca de fundação, um pouco para baixo, porque não carbonata tão rápido e mesmo se carbonatasse tem pouco oxigênio, tá mais protegido. Então dá um valor aqui, 0,1, dá para prever o K. É interessante que para o cimento CP2 e CP5, o K, eu multiplico esse K por 1, para CP4, 1,1 e para CP3, 1,2. Ele colocou 20% a mais para o CP3 e 10% para o CP4. Então o K varia um pouco com o tipo de cimento. E agora vocês fazem esse exercício aqui para esquentar, não precisa entregar. Quanto é que deu a vida útil? Quanto é que deu o K? Vocês não calcularam? 5. E quanto tempo leva para chegar na média de 27 milímetros? P é K raiz de T. Então, eu tenho 15 é igual a K raiz de 9, não é isso? 5 o quê? Né? Isso aqui é milímetros e aqui é ano na meio. As unidades, acho que daqui então eu vou ter 5 milímetros por ano
Raiz quadrada do ano. Então esse é o meu K. Agora, com o K eu tenho que calcular o tempo que leva para chegar em 23, ou 20 e 35. Vocês só calcularam com 27, certo? Mas vocês precisam prestar atenção no seguinte, uma parte da estrutura de concreto vai começar a corroer porque a armadura está só a 20 milímetros de espessura. 20 dá quanto? Dá quanto? Não é isso? Eu tenho... Hã? Exato, mas vamos lá. Aqui dá 20 raiz de T, qual é a idade que ele vai carbonatar? Chegar na corrosão? 16 anos, certo? É isso? Eu estou com 9, é isso? Menos 9. Daqui a 7 anos eu vou começar a ter corrosão num processo inicial. Claro, pode ser que esse 20 esteja protegido da chuva e eu não vou me preocupar. Mas essa é a lógica. Com 35, dá quanto? 49 anos. Essa conta é legal para vocês entenderem. Olha o delta que dá aqui, ó. Compara o 49 com o 16. Em corrosão de armadura, em carbonatação, 5 milímetros faz uma enorme diferença em termos de vida útil. E quanto maior for a resistência do concreto, mais eficaz é o cobrimento, porque menos permeável isso, a camada do concreto é. Então, a história que na engenharia a gente trabalha tudo no metro é bobagem. Nesse caso, o milímetro conta. E vamos lá com 27. Então, eu tenho partes da estrutura que vão começar a correr antes, partes que irão começar a correr depois. E é o que, na média, acontece com qualquer estrutura. Não só porque o cobrimento da armadura é variável, é porque, na prática, o K varia. Em alguns lugares mais expostos à chuva, enquanto o poro está cheio de água, o CO2 não consegue penetrar. Então, uma parte mais exposta à chuva, ele carbonata mais rapidamente. Mas, depois que carbonatou, corrói mais rapidamente também. Porque tem mais água para fazer a ponte eletroquímica. Funciona muito mais rapidamente. Ok? Então, na verdade, eu deveria ter uma distribuição de Ks. Diferentes partes da estrutura vão ter um K variável e uma distribuição de profundidade de carbonatação. Normalmente eu meço a profundidade com que a armadura está enterrada dentro do concreto, usando um pacômetro, que é um aparelho, é um detector magnético, calibrado, que me diz, olha, essa barra está a 30 milímetros, está a 35 milímetros. É bastante preciso. E eu meço a profundidade de carbonatação naquela vizinhança. Medindo essas duas coisas, eu consigo chegar a uma conclusão válida naquele local, naquela vizinhança. Dependendo do grau de exposição, eu posso tomar uma medida ou outra. O que eu posso fazer? Digamos que corrosão daqui a 7 anos, o cara fala, ai meu Deus, não quero. O que daria para fazer? Com o que vocês já sabem. Como é que eu consigo atrasar o início da corrosão? Coloca uma barreira entre o meio e a testa. Por exemplo, Pintura, verniz. a solução normal é colocar um verniz. Se coloca uma barreira, o CO2 vai continuar penetrando? Vai, mas muito mais
lentamente. Quanto mais espesso e impermeável for essa barreira, mais lento entra o CO2. Eu consigo postergar o processo. Agora, isso só acontece se eu tenho a informação. Se eu não tiver a informação, eu espero a corrosão aparecer e aí vou gastar $1 milhão para tapar os problemas que surgiram. Depois que fissurou, tem que abrir, limpar o aço, recompor com concreto, é um artesanato. Antes de fissurar, eu consigo bloquear a reação. A barreira ela vai tanto retardar o CO2, quanto ela vai impedir a chegada de umidade que é necessária, ou diminuir a chegada que é necessária para que a corrosão aconteça. Então funciona. Entendido isso aqui? Carbonatação não é problema para o concreto, é problema para a armadura. E somente a armadura exposta o concreto exposto à umidade. O concreto indoors está tranquilo, a não ser em locais assim, uma lavanderia, né? Gera um monte de vapor, tal. Né? Subsolo de garagem, vem umidade ascensional. Mas fora isso, estamos bastante bem. Ela diminui a porosidade, aumenta o módulo, faz com que o concreto ganhe resistência. Nada disso é ruim. Nada disso é ruim. Se não tiver armadura para corroer. Provoca alguma retração, mas em concreto convencional isso não é importante. É mais importante em placa cimentícia, que é muito rica em cimento, que pode fissurar. Mas ainda não é um problema geral. E ela tem um negócio que é super legal, que ela é uma forma de retirar da atmosfera o CO2 que foi liberado durante a produção, ou parte do CO2 que foi liberado durante a produção do cimento. Todo mundo já ouviu falar de Carbon Capture and Storage? O mundo inteiro estão se criando, gastando bilhões para capturar o CO2 e enterrar no solo. As estruturas de concreto, os revestimentos de argamassa, eles capturam CO2. Eles estão sempre capturando CO2. Né? O máximo que eles conseguem capturar é de 60% a 80% do CO2 que é oriundo da decomposição do calcário. Duas fontes de CO2 no cimento, decomposição do calcário e os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis não dá para você capturar, porque o que é que vai acontecer na decomposição do calcário? Eu peguei o calcário, liberei o cálcio. Agora o cálcio presente no cimento vai voltar a ser calcário, mas não dá para voltar a queima do combustível. Ele já foi. Tem um estudo recente, publicado num jornal chamado Nature Geoscience, que estimou que entre mais ou menos 25% do CO2 liberado para a fabricação de cimento é capturado, ou já foi capturado. Fizeram uma conta dos últimos 50 anos. Então é uma coisa significativa. Nós estamos agora tentando trabalhar no laboratório em maneiras de fazer uma estrutura de concreto, uma argamassa, aumentar a captura de CO2. 60 a 80 não é muito interessante, nós gostaríamos que fosse quase todo o CO2 liberado pela decomposição do calcário. Por exemplo, num pilar e numa viga, carbonata a camada externa. A engenharia civil faz de tudo para a carbonatação não avançar, porque ela está preocupada com a corrosão do lado de fora, mas eu poderia fazer a parte externa do edifício resistente à carbonatação e a parte interna de carbonatação muito rápida, que a carbonatação penetrasse muito rapidamente. Seria uma forma de aumentar a captura de CO2. Então isso dá para fazer e está se pensando nisso. Alguém tem alguma pergunta sobre carbonatação? É bastante simples.
pelo menos da forma que nós apresentamos para vocês aqui. Não é só a portlandita que carbonata, o CSH perde cálcio, a itringita desaparece. Existem outras fases do cimento que também carbonatam e que são importantes. Mas, para vocês entenderem, o mais importante é a cinética, as consequências e aonde não vai haver consequência. Eu falei só de concreto. Carbonatação de argamassa é um problema? Tem armadura dentro da argamassa? Não. A carbonatação vai aumentar a resistência da argamassa. Isso é bom. E a argamassa carbonata muito rapidamente, porque ela é uma camada fina e muito porosa. Então, boa parte dessa captura de CO2 é o concreto usado, o cimento usado em argamassas. Então, na argamassa, carbonatação não é um problema, é um negócio desejável.